E o nosso convidado agora é o Alberto Carlos Almeida, cientista político. Olá, tudo bem? Alberto Carlos Almeida. Tudo bem, Alberto Carlos? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, tudo bem. Olha, eu há muitos anos atrás, né, quando comecei minha carreira na universidade, uma vez coloquei num cartaz que ia dar uma palestra e botei Alberto Almeida. Aí tinha um professor meu que eu gostava muito, ele falou assim: pô, eu li lá seu nome, Alberto Almeida, parecia que vinha de trás dos montes. Aí foi a primeira e última vez que eu botei Alberto Almeida. A partir dali eu resolvi botar o Carlos. Ele fez Colocou acusação Alberto comigo, eu nunca Carlos. esqueci. Tá certo, mas de qualquer forma, a sua ascendência é de Portugal, Alberto? Seus Não, não, antepassados? não tem jeito, Almeida, né? Dizem que é um dos nomes mais comuns em Portugal, né? Portanto, né, vamos valorizar as raízes portuguesas também, né, Alberto? Vamos lá. Mas, Alberto, diga lá, diga lá. Boa noite, boa noite. Boa noite. Vamos começar o nosso tema aqui falando de eleições municipais 2020. A gente quer saber de você, Alberto, sobre essas eleições. Será que vai se repetir a onda bolsonarista? Ou você acredita que as forças democráticas tendem a crescer nesse momento que a gente está vivendo de pandemia e pandemônio, Alberto? Olha, o Bolsonaro, né, um presidente da República eleito, né, na verdade ele foi eleito contra o sistema, né, a votação dele foi uma votação contra o sistema. Ele está no seu segundo ano de mandato, quer dizer, se ele tivesse um partido político, ele decidiu sair do PSL, né? Toda vez, isso aconteceu com Fernando Henrique, isso aconteceu com Lula. Você tem um presidente da República, o seu partido ele passa a ter acesso a mais recursos de poder. Então, quando Fernando Henrique foi presidente, é só ver, esses dados estão no TSE, o PSDB cresceu, né, durante a presidência de Fernando Henrique. Você tem acesso a mais recursos, isso nas eleições municipais, eu estou falando de eleições municipais. A mesma coisa aconteceu com o PT, né? Não na primeira eleição, logo que Lula tomou posse, em 2004, tá? Mas na eleição de 2008 e 2012 foram os melhores desempenhos do PT. Foi quando o PT mais lançou candidatos. E aí, é claro, você tem acesso aos recursos de poder de Brasília, então você consegue mobilizar mais recursos para a campanha eleitoral, né? Enfim, recursos, todo tipo de recursos, gente disposta a trabalhar, arrecadação, né? Na época era permitido a contribuição empresarial para as campanhas, e o Bolsonaro perdeu a oportunidade de se aproveitar disso ao sair do PSL, né? Então, se ele hoje estivesse no PSL, a gente poderia, sem sombra de dúvida, afirmar com um certo grau de certeza, né, que o PSL iria crescer muito. Ele vai crescer, tá? Mas não vai crescer o tanto que cresceria se Bolsonaro não tivesse rompido com o seu partido. Uma maneira de nós vermos aí as projeções de crescimento dos partidos é até vermos a quantidade de candidatos lançados, né? Então, se a gente tomar o próprio PT, né, na eleição passada de 2016, o PT lançou menos que 1.000 candidatos. E aí, você sempre, se você lança menos candidato, você elege menos candidato. Se você lança mais candidato, você elege mais candidato. Nessa eleição, o PT está lançando pouco mais, lançou um pouco mais de 1.200 candidatos. Então, o PT tende a eleger mais prefeitos do que elegeu na eleição de 2016. O PMDB lançou menos candidatos agora, então o PMDB tende a diminuir, e um partido que cresceu muito em número de candidatos lançados foi o PSD, presidido por Gilberto Kassab. Então, não será surpresa se o PSD sair como um dos maiores partidos, ou talvez até o maior partido nessa eleição municipal. Em função disso, o Partido Social, ele hoje tem o governo do Paraná, ele tem importantes figuras em Minas Gerais, o prefeito da capital e um senador, Antônio Anastasia, que já governou Minas. Então, não será surpresa se o PSD crescer. Tá? E tem um outro fenômeno que aconteceu em função da emergência de Bolsonaro, quer dizer, o fortalecimento de candidaturas com perfil conservador e candidaturas que têm, né, nos seus nomes, isso já aconteceu
nas eleições anteriores, até nas eleições municipais anteriores. Pastores que são eleitos vereadores, pastores serão eleitos, talvez, em maior proporção, prefeitos e vereadores, e pessoas que vêm do mundo militar, né? Gente que tem carreira militar e que também mantém isso no nome eleitoral. Tá? Então, isso é uma coisa que eu diria que agora vai tender a se consolidar. Tá? Agora, Alberto, você tocou num ponto aí sobre essas questões, né, de eleições, candidaturas, gente ligada a igrejas, a quartéis generais, polícia, enfim, de forma geral. Mas, por outro lado também, desde que Bolsonaro foi eleito, e aí a gente pega para as eleições municipais, tem um número muito grande de candidaturas, digamos, de pautas identitárias, sobre racismo, feminismo, bancadas coletivas, LGBTQIA+, inclusive bancadas de LGBTQIA+, candidaturas agora, nessas eleições municipais, mais que duplicou. Enfim, isso também não pode ser uma tendência aí para tentar equilibrar esse jogo, ou você acha que não? Olha, e isso está acontecendo, mas eu acho que esse discurso, quer dizer, um discurso que não é tão mobilizador, né? Tem muita coisa que o Brasil importa dos Estados Unidos, né? Então, todo esse discurso e essas pautas identitárias vêm importada dos Estados Unidos, não tem a menor dúvida com relação a isso. Só que lá, o que aqui é minoria, lá não é minoria. Aquilo lá cresceu muito, né? Se a gente pegar, inclusive, as candidaturas nos Estados Unidos que têm as votações mais fortes com essas pautas, defendendo isso, estão nas duas costas, né? A costa leste e a costa oeste. No centro do país, não. O centro do país lá é mais conservador, é bem mais conservador, digamos. Né? Eu diria, né, para pegar o gancho aí da tua afirmação, da tua pergunta, que também cresceu nessa eleição, e aí eu digo assim, contra, né, o lado conservador é um lado, digamos assim, é um lado que valoriza o respeito à disciplina, o respeito à hierarquia, né, valoriza na eleição municipal o discurso do bom gestor, do gestor eficiente, e o lado progressista valoriza o discurso social. Tá? E as candidaturas com discurso social também cresceram, mas aí para a gente recorrer ao que eu falei anteriormente, os nomes dos candidatos, que isso já vinha acontecendo no Brasil muito, esses nomes vêm ligados a temas que dizem respeito aos problemas da maioria da população. Tá? E o problema maior na eleição municipal é a saúde. Então você vê uma enorme quantidade de candidatos como André da ambulância, José do posto médico, fulano da saúde, né? E isso é muito mais relevante do que as pautas identitárias do ponto de vista eleitoral e, portanto, do ponto de vista da capacidade de conseguirem se eleger. Tá? O tema da saúde mobiliza mais muitos professores, né? O tema da educação é muito mobilizador também. Então, são temas muito concretos que dizem respeito ao bem-estar da população brasileira, em particular da população mais pobre. E, Alberto, falando em saúde, né, nessa época de pandemia, os candidatos, né, que se descolaram do Bolsonaro, enfim, enquanto o Bolsonaro falava que era uma gripezinha, e alguns prefeitos, não, aqui a gente vai fazer lockdown, aqui a gente vai ter uma postura contrária. Você acredita que tendem, enfim, a esses candidatos, a esses prefeitos que tiveram essa posição mais firme, que fizeram essa oposição ao Bolsonaro, tem uma condição até, inclusive, de se reeleger, de fazer essa pauta mais assertiva em relação aos demais candidatos? Olha, o problema da saúde é um problema antigo, que não foi resolvido. É o tema da eleição municipal. Olha, se você desembarcar no município, pega um município aleatoriamente no Brasil, desembarca lá, você não tem nenhuma pesquisa, nenhuma informação sobre aquele município, você chuta. Qual é o maior problema do município? Saúde. A sua chance de acertar é imensa. Tá? Só que é assim há 20 anos. Isso está desse jeito há 20 anos. Então, prefeitos perdem o mandato porque não atenderam à saúde, prefeitos conseguem se eleger porque atenderam melhor à saúde ou criticaram o prefeito que não atendeu à saúde. Tá? Então, vamos pegar o caso do Rio de Janeiro, né? Que é o caso do Crivella, que é claramente, né, alguém conservador, alinhado com conservadorismo, inclusive conservadorismo religioso. A avaliação do Crivella em relação à saúde, ela já vem ruim desde antes da primeira menção ao coronavírus, desde antes de eclodir
a pandemia, não era uma pandemia na época, a epidemia na China. Tá? Então, desde o início de 2019, Crivella já era mal avaliado na saúde. Então, a reação dos prefeitos ao problema da pandemia, que ocorre no Brasil a partir de março, ela também tem, né, ela está condicionada ao que esses prefeitos fizeram antes da pandemia. Né? Se eles estavam vindo bem antes da pandemia, muito provavelmente os eleitores ali, que avaliam ele em seus respectivos municípios, viram com bons olhos as suas ações mais responsáveis ali na época, né, no início da pandemia. E aqueles que já vinham vindo mal, enfim, é o exemplo que eu dei do Crivella, quer dizer, eles não melhoraram em nada a sua avaliação. Isso daí está acontecendo, por exemplo, não só no Rio de Janeiro, né, com tinturas menos conservadoras, está acontecendo mesmo no município de São Paulo. Bruno Covas não tinha uma avaliação boa antes da pandemia e continuou sem ter essa avaliação boa depois da pandemia. Ela se alterou muito pouco. Ela se altera, você pega as pesquisas, ela se altera na margem de erro, não dá nem para dizer que se alterou. Roberto, já que você tocou nesse ponto de avaliações e pesquisas, né? A gente teve uma rodada aí de pesquisas, Ibope, Datafolha e outros institutos de pesquisas em todo o Brasil, mas isso foi antes do horário eleitoral, horário gratuito, rádio e televisão. A tendência é o quê? Que se mude nas próximas semanas? Qual a tua avaliação sobre o cenário eleitoral referente às pesquisas aí? O que a gente pode esperar? Olha, pode mudar, sim, nas próximas semanas, mas pode haver até um fenômeno que também acontece nas eleições, mas pode ser que seja pronunciado, seja mais agudo esse ano, né? Que o eleitor, a gente vê muita movimentação de voto, né, de mudança de voto, nas últimas 2 semanas e até mesmo na última semana da eleição. Vamos nos recordar de 2018, eleições no nível estadual. Por que eu estou enfatizando no nível estadual? Porque os movimentos eleitorais numa dimensão estadual, eles são mais lentos, tem que ocorrer na capital, na região metropolitana, no interior, é algo mais rígido. No município, não, é mais ágil, né? Municípios são coisas menores, tem municípios muito densos, então, quando vem uma onda, ela ocorre mais rapidamente. Então, na eleição de 2018, várias ondas ocorreram na última semana do processo eleitoral, rigorosamente na última semana. Então, nessa eleição municipal, pode acontecer o mesmo, o que não significa que a propaganda eleitoral que já passou a acontecer não seja relevante. Ela é. Por quê? Porque o fenômeno de comunicação é um fenômeno cumulativo, ele vai se acumulando. Então, cada candidato vai para a televisão, está fazendo isso agora, o eleitor vai lá, vê, mas não decide, vai formando a opinião dele. No dia que ele for decidir, que pode ser às vésperas da eleição, ele vai levar em consideração tudo que ele assistiu no horário eleitoral gratuito. E as outras, né, nas redes sociais, enfim, nas diversas maneiras de comunicação. Então, tudo que está acontecendo agora é, sim, muito relevante, ainda que possa não alterar, no curtíssimo prazo, alguns posicionamentos de candidato, ainda que essas alterações possam ser represadas e ocorrerem em grande quantidade, ou de uma maneira mais visível, mais para o final da campanha. Isso eu estou falando de um modo geral. É claro que em municípios específicos elas vão acontecer desde já. Agora, Alberto, nas últimas eleições a gente teve aí a presença forte das fake news. Eu não estou ouvindo, por alguma razão. Oi? O seu som. Você não está ouvindo? O meu agora som, ouvi agora. Então, não, só para a gente terminar aqui, a gente vai falar agora um pouquinho só nessa retinha final sobre fake news, né? A gente tem aí o dilema das redes, que está, inclusive, informando as pessoas, né? Esse documentário falando sobre as fake news. A gente teve as fake news nas últimas eleições que elegeram Bolsonaro, e o TSE, na época, não teve instrumentos para coibir. Você acredita que o TSE terá esses instrumentos neste ano para tentar coibir essas fake news? Olha, parece que está tendo, as próprias empresas já tomaram medidas, quer dizer, o WhatsApp na eleição passada você podia mandar mensagens para 20 pessoas, agora só pode mandar para 5, então várias medidas já foram tomadas em função de tudo que aconteceu. Agora, a minha visão é uma visão um pouco mais, como é que eu diria, um pouco mais diferente aí disso, quer dizer, quem consome muita fake news, tá, são aqueles muito envolvidos na política. E a fake news ela tem uma característica muito fortemente ideológica, né? Para você ter uma ideia, né, fizeram um estudo
real lá, com 2 eleições na Itália. A Itália tem 2 províncias ao norte, né? Uma é o Tirol do Sul e outra é Trentino, né? Que são muito parecidas, tem 500 mil habitantes. Só que no Tirol do Sul, a língua, eu não sabia, quando eu li esse estudo, eu nem sabia disso. A língua materna do pessoal lá, a primeira língua falada é o alemão. E em Trentino, a língua é o italiano. E o perfil das regiões é igual, só muda a língua, né? E a propaganda eleitoral lá ocorreu toda em italiano, né? Inclusive as fake news, Facebook, etc. E aí eles estudaram. O resultado eleitoral em Trentino deu diferente do resultado eleitoral do Tirol do Sul, né? Porque seria um experimento natural. Uma região fala alemão, outra fala italiano, tem o mesmo perfil social em todas as características. Então, uma leu mais fake news e a outra não, em situações concretas de 2 processos eleitorais com crescimento da direita populista, né? A Liga e lá o Movimento 5 Estrelas, etc. E a conclusão é que não houve diferença na votação. Apesar de uma região ter sido submetida às fake news e outra não, não houve diferença alguma, né, na votação. E vários estudos, aí eu estou falando assim, são estudos estatísticos, empíricos, muito bem fundamentados, mostram que aquele que consome a fake news, ele já tinha decidido em quem ia votar. E a fake news serviu de justificativa racional para a decisão. A decisão do voto é emocional. Ele decidiu baseado na emoção. E a fake news é um raciocínio. Ele diz, olha, eu vou votar em fulano. Por quê? Porque eu vi essa e essa notícia sobre ele. É fake. Se você provar para essa pessoa que aquela notícia é mentirosa, ela vai achar um outro motivo para votar na pessoa, porque ela já está decidida em votar na pessoa. Ela pode achar um motivo fake ou não, mas, enfim, ela vai continuar votando na pessoa. Não adianta mostrar que a fake news é fake, porque a decisão não tem a ver com a fake news, a decisão tem a ver com outros aspectos que são emocionais, né, daquela pessoa. Perfeito, muito bem. Então, Alberto, a gente agradece aqui a sua participação. Vamos ver como é que vai estar a cabeça do brasileiro, a cabeça do eleitor, lembrando aí dos livros que você já lançou, que são best-sellers. Vamos ver como é que vai se comportar nessas eleições. A gente agradece aqui sua presença, viu, Alberto? E eu agradeço aí o convite. Muito obrigado, hein?